Muito boa noite, gente. Como estão? Tudo bem? Terminando aqui de ajeitar as coisas para a gente partir então para nossa prece, né? Nosso esquema. Sabe que ontem eu estava fazendo uma leitura que eu não me liguei, não tomei, não atentei para ontem, mas ontem veio uma frase de reflexão do livro do Sri Prembaba e na hora nem me atinei, né? E aqui nesse canal, vocês sabem que a gente vem fazendo aí já fizemos 50 vídeos, uma coisa assim. A ideia é continuar, né, obviamente. Só que eu tenho visto uma aderência diferente da que eu esperava, né, para esse tipo de playlist e tal. E aí ontem saiu uma leitura no final do ego espiritual, né, de quando a maioria das vezes a gente acaba fazendo alguma coisa de caridade ou de bondade ou de aspecto espiritual, justamente, né, para, enfim, né, porque a gente acredita em alguma coisa, então a gente vai lá e faz. E aí ontem saiu o negócio do ego espiritual, né, que eu acabei me pegando numa questão de avaliar resultados da playlist, né? Porque eu achava em algum momento que essa playlist ela fosse ter uma aderência de tal modo que obviamente não ficou aquém das minhas expectativas, mas a ideia é continuar. Mas mesmo assim eu acabei em algum momento me pegando nessa questão do que eu esperava, né, dessa playlist, que acontecesse com essa playlist. E isso me fez refletir, né, a respeito de por que é que a gente faz as coisas, né, e se não tem no fundo uma expectativa a respeito daquilo que a gente está fazendo. E ao mesmo tempo, raciocinando, cheguei à conclusão de que é natural você ter uma expectativa, afinal de contas tem dedicação, tem o seu tempo envolvido nisso e tal, enfim. E eu não sei se eu estou conseguindo ser claro nisso, mas é assim, você faz um negócio com o propósito de ter um retorno, e esse retorno não vem. E aí ontem na leitura do ego espiritual, eu me peguei refletindo sobre isso. E sinceramente eu achei que foi alguns espíritos mais com a mente mais lúcida, assim, vamos dizer assim, que me deram esse toque, né? Justamente para eu acordar para a vida, né? Porque a gente precisa fazer as coisas, sim. Eu acho que é natural, porque estar encarnado também não é fácil. É natural você esperar, né? Ter uma expectativa a respeito disso. Mas ao mesmo tempo serviu para eu colocar os meus pés no chão a respeito dessa playlist, né? E aí sim eu decidi o que eu quero fazer. E obviamente a gente vai fazendo. Vai fazendo, e a gente vai chegar em algum momento, em algum lugar, eu espero. Tá bom? De qualquer maneira, eu vou fazendo as minhas preces, então a ideia com elas é justamente, como eu já disse em vários vídeos, oferecer companhia para você que está tentando fazer prece na sua casa, mas por algum motivo, né? Seja por diferença de credo, seja porque talvez as pessoas da sua casa não tenham a mesma crença que você, então fatalmente você não tem companhia para fazer as preces. E o objetivo aqui dessa playlist é justamente esse, tá? Bom, comentários à parte, como vocês sabem que isso aqui é uma proposição espírita, a gente usa nesse momento de prece o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente usa também esse livro que é da médium brasileira Irene Pacheco Machado, Reflexões de Jacó, e também a gente usa esse livro do Sri Prembaba, que é Flor do Dia, né? E tem usado esses 3 livros aqui para fazer as nossas preces. Enfim, e assim nós seguimos, né? Vamos seguindo, vamos fazendo nosso trabalho sem ficar criando expectativas demais, mas fazendo o nosso trabalho, que é importante fazer, né?
Bom, como a gente sempre faz, a gente começa respirando, né? Que é o objetivo é dilatar a nossa aura, e por conta disso a gente faz isso por volta de 8 minutos geralmente, tá? Então a gente vai começar respirando, e a gente, para respirar, faz isso em 3 etapas, que seriam 2 inspirações, uma pausa entre elas, e uma terceira que seria a expiração. Então seria mais ou menos isso aqui. A gente vai fazer isso por 8 minutos, tá bom? Você pode fazer no seu tempo aí, né, de acordo com a sua capacidade pulmonar. Eu sempre faço marcadinho assim, né? Porque para as pessoas entenderem como que é feito. Mas normalmente quando eu estou na cama fazendo as práticas energéticas e de respiração, eu obviamente não faço assim, né?
mais 3 minutos. Dois minutos. Mais 1 minuto. Então, a partir de agora a gente pode começar então a evocação dos nossos bons amigos, a fim de que eles estejam presentes aqui com a gente nesse momento de prece, para que nós possamos estabelecer uma egrégora de pensamentos positivos e boas vibrações, para que nós possamos, obviamente, vibrar energias positivas e desejar que o melhor aconteça às pessoas a quem nós temos apreço, obviamente, né? E que, se nós tivermos capacidade, que nós possamos rezar também pelos nossos inimigos, sem hipocrisia nenhuma. A gente precisa desenvolver isso, né? A gente precisa evoluir às vezes algumas questões, porque estando no corpo físico, né, e no nível evolucional que nós estamos, às vezes a gente não consegue perdoar os inimigos, né? E a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa normalizar isso, porque o perdão não é uma coisa que, se fosse uma chave, você vira e acontece. Não é assim, não. Demanda muito tempo. E nós precisamos respeitar isso, né? A fim de que a gente possa também, na medida do possível, né, aprender com essas lições, com essas, né? Enfim. E aí nós gostaríamos que os bons amigos pudessem orientar os nossos pensamentos para que nós possamos tirar o melhor proveito possível das leituras que nós vamos fazer hoje do Evangelho segundo o Espiritismo e também os outros livros que nós vamos ler na sequência. Agradecer a presença dos bons amigos, pedir a eles que façam a proteção energética desse momento e que essa prece possa ser a melhor vibração
que possa acontecer nesse momento, no sentido de atender as consciências encarnadas e desencarnadas. E se no mínimo tivermos uma boa vibração, ela com certeza será bem-vinda e aproveitada também nas outras dimensões próximas à nossa. Que os nossos bons amigos possam trabalhar essas energias e essas vibrações, a fim de que possam ser um alento e um facilitador, vamos dizer assim, nas questões de aprendizado e evolução dessas consciências que por algum motivo estejam aqui acompanhando esse momento de prece. Que os bons espíritos se dignem a estar conosco a partir de agora. Que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Evangelho segundo o Espiritismo. Os Trabalhadores do Senhor, o Espírito da Verdade, Paris, 1862. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor generosamente e sem outro interesse que não seja a caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas com 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. E o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes vossos melindres e discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas infelizes daquele que por suas divergências vaidosas houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e serão levados no turbilhão. E clamarão: graça, graça, Senhor, e ele lhes dirá: por que pedis graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, que recusaste estender as mãos ao fraco e o esmagastes, ao invés de socorrê-lo? Por que pedis graças, vós que procurastes na terra vossa recompensa nos gozos e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade. Nada mais deveis pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não tenham recebido as recompensas na terra. Deus faz nesse momento a enumeração dos seus servidores fiéis e marcou a dedo aqueles que do devotamento só têm a aparência, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. A estes que não recuarem perante a tarefa é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito dessa leitura aqui, que é o seguinte: acho que uma das coisas mais difíceis que nós, seres humanos, no estágio emocional evolutivo que nós estamos, né, uma das coisas mais difíceis que acontece é nós mudarmos hábitos. E eu acho que isso está diretamente relacionado com o fato de que quando a gente é criança, a gente é educado de uma maneira para fazer certas coisas que, obviamente, na vida adulta, por vezes, a gente nem questiona. A gente simplesmente faz, porque aprendeu assim, sabe o que é.
um monte de raciocínio, de pensamento, de gesto, de atitude que a gente tem na vida adulta é por conta, obviamente, dessa educação que nós recebemos dos nossos tutores, né? E é mais ou menos o seguinte, vamos simplificar tudo. Imagina que você viu seu pai fumando a vida inteira, seu pai fumou, sua mãe fumou, sei lá quem fumou. E aí, obviamente, para você fumar é natural. Aí um belo dia você começa a perceber que está fazendo mal. E aí você começa a mudar, tentar mudar. Mas o vício já está instalado. Por vezes o vício já está instalado. Por vezes a dependência química, no caso do cigarro, já está instalada. E aí, obviamente, é muito mais difícil você mudar um hábito, né? Então, isso não é só, por exemplo, no caso do cigarro, de um modo geral, entendeu? Por exemplo, se você tem, sei lá, você tem diabetes, mas você não quer parar de comer doce, de jeito nenhum, entendeu? Porque na tua família sempre comeram e não sei o que, não sei o que, e você não quer mudar o hábito. E isso tem muito mais a ver com a questão emocional do que propriamente questão de saúde. Então, às vezes as pessoas não querem mudar porque, obviamente, tem uma questão emocional envolvida nisso tudo, entendeu? Por exemplo, sei lá, eu sempre tomei, sei lá, café docinho porque eu lembro da minha mãe, eu lembro do meu pai que acordava de manhã para fazer café pra gente, sei lá. Sempre vai ter uma questão emocional envolvida, sabe? E que faz a gente, obviamente, ter dificuldades de mudar de hábito, né? De hábitos. E obviamente essa leitura de hoje aqui fala especificamente sobre isso, entende? Então, assim, se você faz qualquer coisa que obviamente você já se acostumou a fazer e não questiona, entendeu? Isso acaba virando um hábito, entende? E aí, talvez esse hábito ele esteja contaminado por vício também. E esse é o problema. Esse é o problema, porque se a gente não tiver desapegado, vamos dizer assim, de certa maneira, de ideias, de sentimentos, de coisas, se a gente não tiver um nível de desprendimento tal, o que pode acontecer na maioria das vezes é que isso vai virar um karma consciencial, né? É um karma que te acompanha. Por quê? Porque se você ainda não aprendeu as coisas básicas em relação àquele assunto, entende? Obviamente a tua consciência não é porque você vai pro lado de lá numa próxima vida e volta que você vai mudar. Não é, você pode até mudar, mas naturalmente você vai carregar essas tendências dentro de você, e isso de certa maneira é um karma. Então, assim, a chance de você vir e repetir exatamente as mesmas besteiras que fez na vida passada aumenta. Isso pode parecer maluquice, mas do meu jeito de entender, por exemplo, você vê que muitos espíritos no umbral, consciências que estão no umbral, elas obviamente têm pensamentos cíclicos, né? Elas estão em estado de surto e têm pensamentos cíclicos. Entende? Então, por exemplo, se você vê uma pessoa que o hábito dela é colecionar dinheiro, tudo pra ela é dinheiro, gira em torno do dinheiro e tal, e não sei o que lá, como se a vida dela não fosse acabar, a vida do corpo físico não fosse acabar, é um pensamento cíclico. Isso também é um surto. A pessoa está surtada, ela não percebe que ela está surtada, ela não percebe que a vida pode acabar a qualquer momento, né? A vida do corpo físico. E aí ela também não percebe que talvez ela não vá levar nada daquilo ali, entendeu? É um exemplo. Da mesma maneira, a pessoa que fuma, ela só pensa naquele momento que ela está ali fumando, ela só pensa naquilo que é o prazer do cigarro, e ela não pensa em nenhum momento que obviamente aquilo vai fazer mal para ela, porque obviamente faz muito bem. Ela começa a fumar, ela sente prazer e está tudo bem, mas isso é um momento de surto. É nesse momento que ela está fumando e sentindo prazer, ela está em estado de surto, geralmente. Por quê? Porque ela não consegue sequer olhar do lado, ela está sentindo muito prazer naquilo. E aí, naturalmente, quando vai para uma outra vida e volta, ela vai voltar com as consequências disso. Provavelmente numa próxima vida, venha de novo com vontade de fumar e comece a fumar mais cedo ainda. E aí, obviamente, ela vai pagar um preço que é a consequência de fumar. Entende?
E isso, na verdade, acaba virando um ciclo interminável, que na verdade é um karma, né, perene, que está ali na mente daquela pessoa que tem um surto. Por exemplo, se você vê as pessoas que são, algumas consciências que vivem no umbral, elas têm um karma. Qual que é o karma? O karma do surto em si. Elas estão lá surtadas, elas estão pensando em vingança, estão pensando em vícios, estão pensando em sexo. Entende? E esse é o único senão. Então a gente precisa pensar o tempo inteiro por que as coisas acontecem, por que as coisas são como são. E aí quando a gente começa esse questionamento o tempo inteiro, talvez a gente abra uma possibilidade de algo diferente acontecer. Entende? Então, por exemplo, o tempo inteiro a gente tem que questionar como é que a gente está vivendo, o que é melhor, o que não é, será que é isso, será que é aquilo, por onde eu devo ir? Né? Porque às vezes a gente está fazendo uma coisa e não está pensando de fato na consequência daquilo que nós estamos fazendo, nós simplesmente estamos repetindo uma coisa. Entende? E aí, obviamente, isso de algum jeito precisa ser chacoalhado, vamos dizer assim, né? Porque para evoluir, a gente precisa estar o tempo inteiro em movimento. E a evolução é movimento. Para simplificar essa ideia que eu estou dando, imagina você plantar uma planta, ela ficar com 3 semanas e parar, ela não crescer mais. Ela não modifica mais, ela não perde folha, mas também não ganha folhas novas. Ela fica parada. Ela nunca vai florir, ela nunca vai frutificar. Nunca. Por quê? Porque ela está parada no tempo. E evolução é movimento, evolução é isso. É a gente o tempo inteiro tá acontecendo coisas diferentes. Às vezes a gente vai perder muitas folhas, vai ficar enfraquecido, vai ficar doente. Às vezes a gente vai estar esplendoroso, florindo e dando frutos. Mas o fato é que essa intercorrência que se chama vida, né, essa coisa de sair de um ponto até outro lugar, né, ela também termina. Então eu acho que essa leitura, né, que tem a ver, que fala aqui, né, que os trabalhadores do Senhor receberão o cêntuplo, BBB, que está aqui na leitura, é difícil de entender, porque dá aquela ideia primitiva ainda de recompensa, né? Que a recompensa seja o que? Dinheiro? Que a recompensa seja o que? Mais vida? A gente é infinito, não vale nada. Então, mais vida não seria o que? Receber amor? Receber que tipo de recompensa será que faz sentido para nós lá? Entende? Será que obviamente se a gente consegue aparar as nossas arestas emocionais antes, em função da doação da sua autodoação para o outro, né? Será que isso vai obviamente tirar a gente dessas fases mais densas e levar a gente para fases mais sutis, mais rápido, e obviamente essa será a recompensa? Então aí começa uma série de questionamentos que é melhor parar por aqui até por hora, porque senão a gente vai acabar entrando numa coisa muito, uma diletância, né, quase uma filosofia aí de boteco, e que obviamente a gente não vai ter resposta ainda, né? A gente vai ter só conjecturas, só coisas que a gente pode pensar a respeito disso. Mas o fato é, eu acho que a gente precisa dar o tempo inteiro em movimento, o tempo inteiro mudando de ideia, o tempo inteiro em movimento, porque senão a gente vai acabar parando a nossa evolução, né? Seja por que motivo for, né? Então é bem aquela frase que fala assim, né? O jogo só acaba quando termina, né? Que é uma filosofia de boteco, mas é muito interessante, porque é bem isso, né? Enquanto não rolar o apito final, meu amigo, você tá aqui e você tem que correr atrás. E não é que você tem porque eu falei que você tem, ou que alguém falou que você tem. Você tem porque ficar parado no tempo e no espaço é chato pra caramba também, né?
E é melhor assim enfrentar problemas por coisas novas do que enfrentar problemas por coisas velhas, porque problema a gente vai ter o tempo inteiro. Então que sejam coisas novas, diferentes na nossa vida, para que a gente continue sempre vivendo o frescor da vida, né? Que são essas mudanças, não é verdade? Bom, a respeito disso, eu gostaria que nós fizéssemos uma prece agora pelas consciências que estão no umbral, estado de surdo, para aquelas consciências que de algum jeito nos acompanham, para aquelas consciências que de algum jeito querem por vezes nos prejudicar, se for o caso, né? Para que essas consciências possam, enfim, receber essa vibração positiva, porque independentemente de quem nós somos hoje, né, nós podemos vibrar amor, vibrar perdão, e vibrar a nossa mudança, né? Essa predisposição para a mudança, porque só assim, né, mudando de atitude, é que talvez essas consciências que por vezes nos perseguem possam nos ver de modo diferente, né? Então que a gente possa vibrar positivamente por eles. E aí, enquanto a gente faz a nossa prece dominical aqui, o Pai Nosso, a gente vamos procurar pensar nessas consciências, a fim de que eles recebam essa vibração. Tá certo? Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Bons, meus amigos, a respeito disso complementa o espírito de Jacó. Cada página lida de um livro amigo há uma gota de orvalho regenerador em nossos instintos do pretérito. Conhecemos os amigos dos livros quando estes os pegam, fazem-no com carinho e respeito. A leitura anterior eu achei mais interessante, porque ela diz o seguinte: cada página lida de um livro amigo é uma gota de orvalho regenerador em nossos instintos do pretérito, que também quer dizer o seguinte: cada oportunidade que nós temos de aprender coisas novas ou viver coisas novas, de certa maneira está ensejando uma mudança para o futuro. Então até mesmo uma prece que nós fazemos por essas consciências desencarnadas ou inimigos do passado, quem sabe, de certa maneira enseja uma mudança em nós, né? Mostra que nós estamos dispostos a essas mudanças, não é verdade? Enfim, então a gente vai procurar agora também pensar nas nossas dificuldades, os nossos desafios, e obviamente
fazer uma prece pelas nossas dificuldades, pelos nossos desafios, para que Jesus nos abençoe, os bons espíritos nos protejam e nos orientem a consciência, a fim de que nós consigamos, da melhor maneira possível, atingir os nossos objetivos. Que essas vibrações também possam chegar aos nossos amigos, aos nossos parentes, às pessoas a quem amamos. Que os bons espíritos também possam nos ajudar a elevar os nossos pensamentos numa vibração sutil, a fim de que o melhor possa acontecer. Porque Jesus é o nosso Salvador. Que assim seja. Pedimos, portanto, aos bons amigos que estejam conosco, aquecendo as nossas vibrações, permitindo que o melhor possa acontecer. Por isso, em específico, a partir de agora, nós pedimos, cada um pelas suas necessidades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. E agora, para nos inspirar, vamos ler aqui uma colhendo os desafios. A vida está em constante movimento de expansão e de contração. Ora, nos sentimentos conectados, próximos, amorosos, com o coração aberto. Ora nos sentimos desconectados, fechados, distantes, navegando em um mar de incertezas e medos. Costumo chamar esses momentos de desconexão, de turbulências. Turbulências que precisamos atravessar, pois fazem parte do nosso karma. Trata-se de uma colheita de desafios que muitas vezes são vistas como desagradáveis, mas que na realidade são presentes, pois contêm as sementes, as oportunidades de aprendizado e o conhecimento do que precisamos. Por isso que talvez o título seja Colhendo Desafios, porque obviamente com todo o mal que possa vir como uma ameaça, né? Porque sempre assim, uma das maiores dificuldades que nós seres humanos temos é com relação ao medo, né? A insegurança. E é normal não, mas é comum, acho que é normal, é comum e normal as pessoas sentirem medo, né? Se sentirem inseguras em relação a uma situação, a falta de dinheiro, a carestia, a questão da fome às vezes, né? E é por conta desse sentimento que na maioria das vezes a gente entra em desespero, acaba sucumbindo, né? Acaba fazendo besteira, às vezes tenta num ato desesperado fazer alguma coisa para conseguir dinheiro de qualquer jeito e acaba se enrolando, né? E enfim, a parte
dessas consequências desagradáveis que as situações complicadas nos trazem, é importante a gente saber que, em função da nossa densidade corpórea e consciencial, a gente precise passar por algumas experiências limítrofes, né, algumas experiências desagradáveis, para a gente possa registrar na nossa consciência que realmente não é bom incorrer de novo nesse erro. E é por isso que nessa leitura diz que nessas situações estão os germes, né, do aprendizado. Ou seja, em função da nossa densidade consciencial e corpórea, é que a gente acaba percebendo que algumas coisas dão errado, e essas coisas que dão errado acabam nos ensinando o que precisa ser feito para que tudo dê certo. Ou seja, o aprendizado ainda só vem com a dor, infelizmente, né? Tem gente que vai dizer assim: imagina, eu aprendo tudo sem sofrer. Eu não acredito nisso. Uma lição, ela só vem verdadeiramente quando a gente passa algum desagrado, alguma coisa que nos preocupa muito, nos chateia, nos magoa. E aí então, a partir disso, a gente acaba criando um sistema ou meios para que a gente não caia de novo nessa situação, né? E aí, obviamente, isso é aprendizado. Tá certo? Enfim, fica a reflexão. Se você discorda disso, por favor, coloque aí nos comentários, e assim a gente segue fazendo as nossas preces e, obviamente, discutindo esses assuntos. Eu não sou o dono da verdade, mas obviamente tenho as minhas experiências, né? E é trocando coisas que talvez a gente tenha a oportunidade de aprender coisas novas, tá certo? Então é isso aí. Agradeço demais a presença de vocês, que a gente possa se ver em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom? Muito obrigado, gente.